Gente bonita, gente linda, gente cheirosa, charmosa. Oi, terceira série do ensino médio. Que honra, que prazerzaço que é poder estar com vocês mais uma quinta-feira para o nosso encontro de filosofia. O título do nosso encontro de hoje, vejam aí na telinha, é Liberdade e Dialética. Só para a gente se situar assim, né, se organizar. Essa aula ela é uma continuação, ela é o prosseguimento, né, na verdade, de uma habilidade com a qual nós já começamos a trabalhar lá na primeira semana de agosto, né, quando a gente retornou das férias. Ela é a de distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. O objeto de conhecimento é três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Aí, pessoal, na primeira semana de agosto, a gente teve a primeira aula dessa habilidade que se chamava Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, numa citação aí a nossa grande poetisa brasileira, a Cecília Meirelles, quando ela fala sobre liberdade, né? E aí a gente teve 2 semanas de retomada em que a gente viu retrabalhou habilidades, né, do segundo bimestre, e agora a gente volta então no fluxo normal dos nossos encontros e dos conteúdos referentes ao terceiro bimestre, com essa aula que vai encerrar esse ciclo, né, dessa habilidade e que se chama Liberdade Dialética, certo? Então, olha, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Porque já faz um tempinho, faz 2 semanas que a gente falou disso, né? Para a gente relembrar um pouquinho, a gente tinha visto duas concepções, né? Duas formas de entender liberdade, duas formas diferentes, né? De se conceber a liberdade. Uma delas era aquela que a gente tinha denominado de determinismo, né? Que tem a ver, então, e aí vocês, não sei se vocês se lembram, vamos ver. Contem aqui para mim no chat se vocês lembram. A gente tinha contado a história do Édipo Rei, o mito de Édipo, né? Que foi escrito por um grego, o Sófocles, né? E aí a gente foi percebendo como que a narrativa do Édipo ela traz para a gente uma certa visão determinista de liberdade, porque, bom, a partir do momento em que o oráculo prevê tudo aquilo que vai acontecer na vida do Édipo, todas aquelas coisas horríveis, né? E aquelas coisas efetivamente acontecem, e a gente percebe que ali a gente está diante de uma história, de um mito, né, em que a perspectiva de liberdade que se apresenta para a gente é uma perspectiva determinista. Quer dizer, não tinha como o Édipo fugir do seu destino. Aquilo ia acontecer, estava dado, estava, sei lá, escrito nas estrelas, como dizem. Não é assim? E o oposto, então, uma concepção filosófica sobre liberdade oposta a essa que aparece na história de Édipo Rei, era a do libertarismo, né? Então, uma certa ideia uma certa ideia filosófica sobre liberdade, segundo a qual não tem nada determinado, a gente é livre para escolher e para agir da forma como a gente melhor considera. Não há, ou melhor dizendo, não há para o pensamento do libertarismo, não há nenhuma determinação externa a nós mesmos. Então, nada que é externo a nós mesmos poderia nos coagir a agir fora do nosso arbítrio, fora da nossa própria vontade ou da nossa autodeterminação. Né? A gente tinha visto, então, essas duas perspectivas de liberdade. E aí, a gente tinha terminado aquela aula com uma pulguinha atrás da orelha, que era a seguinte. Bom, tá, vimos aí determinismo, vimos aí libertarismo, mas assim, será que a gente é totalmente determinado? Que nem aparecia lá na história do Édipo? E por outro lado, será que nós somos totalmente livres, como desejaria essa concepção libertarista de liberdade? A gente pode ficar com essa pulguinha atrás da orelha, se perguntando: nossa, mas será
que é ou assim ou assado? Será que, de repente, eu não posso pensar numa certa concepção de liberdade que ela tem mais a ver com um meio do caminho entre essas duas ideias? Uma certa concepção de liberdade que ela é assim mais dialética, não sei. Tô jogando aqui. Vamos pensar juntos. E para a gente pensar juntos, da mesma forma como eu contei para vocês lá naquela aula, o mito de Édipo Rei, hoje também trarei para vocês uma narrativa da mitologia grega. Os mitos nos ajudam muito, muito, muito a pensar filosoficamente, né? E hoje não vai ser diferente. Eu vou contar para vocês um mito que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido. Eu acho que muitos de vocês até gostam dessa história, porque ela realmente é muito encantadora, mas hoje a gente vai olhar para ela com olhos um pouquinho diferentes. E eu já vou contar para vocês que olhos são esses, tá bom? Vamos abrir aqui os ouvidos, postura atenta e vamos escutar o mito do Ícaro. Então, havia na ilha de Creta um grande, grande rei muito poderoso que se chamava Minos, né? E ele, assim, mandava e desmandava ali naquela ilha, ele podia tudo, ele era, assim, o bambambam. Bam, bam. O problema é que, certo dia, chegou ali naquela ilha uma certa criatura muito diferente, ninguém nunca tinha visto aquela criatura, e essa criatura, gente, ela era forte, mais forte, mais forte, ela tinha uma força descomunal, e o rei Minos se sentiu muito ameaçado por essa criatura que se chamava Minotauro, né? Então, o que que o rei Minos faz? Ele lança uma chamada aí e diz assim, olha, quero que, assim, o indivíduo mais inteligente, mais engenhoso que eu puder encontrar me ajude a dar uma solução, porque eu não quero saber desse minotauro aqui aterrorizando aqui a ilha de Creta, né? E nessa chegou então para auxiliar Minos a lidar com o problema do minotauro, chegou um homem que se chamava Dédalo. E Dédalo, ele era, gente, pensem numa pessoa muito inteligente. Sabe aquela pessoa que, assim, ela se depara com um problema, já vem na cabeça dela 1 milhão de possibilidades de resolver? Sabe aquela pessoa que faz engenhoca, sabe? Esse era o Dédalo, né? E o Dédalo chegou na ilha de Creta junto com seu filho, que era o Ícaro, se apresentou e falou assim, seguinte, dá esse problema aqui que eu resolvo. O rei falou, tá, mas como é que você vai resolver? Me diz aí. Simples. Eu vou construir aqui um labirinto. Mas não vai ser um labirinto qualquer. Vai ser um labirinto que é simplesmente impossível de sair. É quase impossível de achar a saída desse labirinto. Depois que estiver pronto, a gente joga o Minotauro lá dentro e pronto, tá resolvido. A gente nunca mais vai ter problema com ele. Nossa, Dédalo, disse o rei, né, Minos? Nossa, Dédalo, você é muito inteligente. Ó, tá contratado, tá liberado, pode começar os seus serviços. E assim foi. O Dédalo, junto com seu filho Ícaro, começaram a construir esse labirinto. Construíram, construíram, planejaram, planejaram. Quando finalmente o labirinto ficou pronto, o rei Minos jogou Minotauro lá dentro e qual foi a surpresa dele quando ele viu que aquilo dava certo? Realmente o Minotauro não conseguia sair do labirinto. Ele não conseguia tanto que o rei Minos ele foi assim se achando com aquele labirinto. E aí, quando um certo homem se apaixonou por sua filha, sabe o que ele fez para se livrar do pretendente? Jogou o homem no labirinto lá junto com o Minotauro. Oh, olha que amigável ele era com os pretendentes de sua filha, né? Talvez alguns estudantes estejam se identificando, não sei, né? Quando vai conhecer o sogrão, né? Mas sorte é de vocês que não é o Minos, né? E aí ele joga o Teseu, esse era o nome do pretendente, né? De Ariadne, ele joga o Teseu lá no labirinto com o Minotauro. Ai, quando o Dédalo vê o labirinto dele sendo usado daquela forma, ele fica muito chateado.
Não era para aquilo acontecer. Era só para o Minotauro ser preso lá. Então ele ajuda o Dédalo a sair do labirinto. Ele e a Ariadne, que era a amada, ajudam o Dédalo a sair do labirinto. Só que quando o Rei Minos fica sabendo disso, ele fica irado e fala assim: eu te contratei para você construir o labirinto e não para você ajudar as pessoas a saírem dele. Pois então agora você vai provar do seu próprio veneno, eu vou jogar você e o seu filho lá no labirinto. E fez isso. Chamou lá os guardas e joguem no labirinto e jogou. Dédalo e Ícaro ficaram ali, perdidos no labirinto. Eles não sabiam o que fazer, ficaram com medo, só que a sorte é que o Dédalo, como eu já falei para vocês, que ele era muito engenhoso. O que ele fez? Pegou umas gaivotas que ele viu ali, arrancou as penas. Ele tinha também um pouco foi pegando cola, assim, das paredes do labirinto, que ele montou com cera, com cola. Ele montou asas de penas de gaivota e de cola, de cera. Uma para ele e uma para o Ícaro. Falou: filhão, é agora, vamos embora desse labirinto. Começaram a bater as asas cada vez com mais força. Quando eles viram, eles estavam voando, eles ficaram excitados. Meu Deus, a gente está voando, estamos indo para fora do labirinto, isso é incrível. Pai, sua invenção funcionou. Pai, você é um gênio, a gente está conseguindo se safar dessa situação. E aí o Dédalo fala: verdade, filho, vamos embora, vamos salvar nossa vida. Só que, toma cuidado, você está indo muito alto, Ícaro, volta aqui para perto de seu pai. Não vai tão alto assim que você chega perto do sol, suas asas derretem. Mas o Ícaro, gente, o Ícaro era jovem, o Ícaro era destemido, não quis ouvir os conselhos do pai. Continuou voando cada vez mais alto, cada vez mais rápido, e a despeito da súplica do seu pai, que dizia: Ícaro, volta, Ícaro, não vai tão longe, não, Ícaro. Ele foi indo. E tão longe, e tão alto Ícaro foi, que ele se aproximou demais do sol, como seu pai tinha alertado. E ao se aproximar demais do sol, o calor do sol derreteu a cera e a cola das asas de Ícaro. Ícaro foi caindo, chegou no mar Egeu. Bateu no mar Egeu com tanta força, afundou tão fundo naquele mar, que em poucos segundos ele se afogou. O pai dele, ao ver aquela situação, ficou absolutamente desesperado e pensou: bem, o que poderia eu fazer? A minha parte eu fiz, que era alertá-lo. Mas a escolha de ouvir a minha orientação ou não, chegar perto do sol ou não, era dele. Ele fez essa escolha. E agora lida com as consequências de sua escolha. Então, essa história de Dédalo e de Ícaro, primeiro ela é muito bonita. E ela dá pano para manga para a gente pensar um montão de coisas. Dá pano para manga para a gente pensar a relação dos jovens com os mais velhos, a relação entre experiência, sabedoria, um monte de coisas. Mas o que eu quero que a gente pense, os olhos que eu quero que a gente use para pensar essa história hoje são os seguintes. Vai aí na tela uma perguntinha para vocês. E essa perguntinha diz: qual concepção de liberdade se deixa vislumbrar, isto é, se deixa ver no mito grego de Ícaro? Vamos pensar juntos? Traga umas respostas para a gente no chat, para a gente conversar. Em 2 minutinhos estamos de volta.
Pessoal, muita gente cantou a bola aqui para a gente no chat, de que a perspectiva de liberdade que a história, o mito de Ícaro aponta, né, é para uma perspectiva de liberdade dialética, sobre a qual nós já conversaremos em seguida. Então, por exemplo, o professor Paulo Henrique, ele diz assim para a gente no chat: uma liberdade em que se age de maneira a não ouvir conselhos, escolher seus próprios caminhos a seguir, mas que também tem que arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins, né? O professor Edjânio diz que é um bom mito, né? Realmente ele traz várias coisas para a gente pensar, né? E aí a liberdade dialética, que é essa perspectiva, essa concepção de liberdade para a qual o mito do Ícaro nos leva, né? A pensar, vai aí na tela para vocês, ela é aquela que diz que assim não há liberdade absoluta, assim como não há negação absoluta da liberdade. Então, assim, não existe liberdade ilimitada, assim como não existe falta de liberdade absoluta, né? A liberdade, nessa perspectiva, ela está sempre situada em um conjunto de situações e de condições objetivas de vida, né? Então, no mito específico do Ícaro, tem uma situação ali específica, ele tem possibilidades, né? E cada uma dessas possibilidades de escolha traria consequências diferentes, não é? Então é uma liberdade que ela está situada em um conjunto de situações, né? Ela não é absoluta, mas ela também não é absolutamente nula, tá certo? Então a gente tem sempre a necessidade, né? Diz o José Saramago, eita José Saramago, ele escreve assim, vejam aí na tela. Nós temos sempre a necessidade de pertencer a alguma coisa. E parece, para a gente diz, o Saramago está dizendo isso para a gente, autor português, né? E parece que a liberdade plena seria a de não pertencer a coisa nenhuma. Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, e neste caso, a língua com que se escreve? Olha a reflexão que o Saramago está propondo para a gente. Ele está dizendo assim: às vezes a gente desejaria uma liberdade absoluta, bem parecida com aquela que a gente viu algumas aulas atrás e que a gente intitulou de libertarismo, aquela liberdade irrestrita, incondicional, que não houve nada, que por nada é coagido a não ser pela nossa própria vontade, pelo nosso arbítrio. Às vezes a gente desejaria essa liberdade, diz o Saramago, que é essa liberdade de não pertencer a nada, de fazer o que se deseja sem restrições. Mas, e aí o próprio Saramago nos lembra disso também. Será que é possível alcançar esse tipo de liberdade irrestrita? Porque como é que a gente poderia ter uma liberdade assim absolutamente irrestrita se no momento do nosso nascimento a gente já nasce pertencendo a pelo menos uma coisa, que é a nossa língua, né? Então, nós estamos tendo a nossa aula aqui em língua portuguesa, mas ninguém escolheu estar tendo essa aula em língua portuguesa, né? Do mesmo jeito que ninguém escolheu ter nascido no Brasil, que é um país onde se fala língua portuguesa. Do mesmo jeito que ninguém escolheu ser alfabetizado em língua portuguesa. Nós simplesmente fomos. Não é verdade? Então, tem pelo menos uma situação, diz o Saramago, que já nos impossibilita de saída, de antemão, essa liberdade irrestrita, que é a nossa língua. A gente pertence à nossa língua, né? E aí ele vai além, e ele diz assim, ó, mesmo com essa suposta falta de liberdade, a gente ainda consegue fazer coisas lindas. E aí ele escreve assim pra gente: se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pode ler os primitivos, os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua
passa a ser algo mais do que um mero instrumento de comunicação. Ela se transforma numa, digamos, mina inesgotável de beleza e de valor. Saramago está muito belamente chamando a atenção, a nossa atenção, para que, ainda que nós não sejamos ou não nos consideremos absolutamente livres, a liberdade que nos é dada, o grau de liberdade que nos é dado, pode ser utilizado das formas mais lindas e das formas mais valorosas, tal qual o poeta, que, ao nascer, não escolhe sua língua. Ele está preso àquela língua, mas que, mesmo estando preso àquela língua, faz dela uma mina inesgotável de beleza e de valor. Então, é o convite que o sábio Saramago faz para a gente, para que a gente se aperceba do grau de liberdade que a gente tem e que dentro destas liberdades que nos são possíveis, nós as transformamos ou façamos dela algo bonito, algo valoroso. Esse é o convite que Saramago nos faz. Aí, para quem quiser então se aprofundar um pouquinho nesse tema, eu vou deixar aqui algumas sugestões, tá bom? A gente está falando de literatura em língua portuguesa, então eu deixo aí a sugestão da Cartomante, do Machado de Assis, que além de ser desse nosso Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, ele também trata nesse conto um pouco sobre as relações de liberdade, né? A cartomante. Quando a cartomante prevê um negócio, aquilo vai acontecer mesmo? Ou existe alguma margem de liberdade? É sobre isso que o Machado de Assis está falando, tá? O Machado de Assis, esse conto e toda a obra dele estão em domínio público, eu coloquei o link aí para vocês verem, tá? E alguns outros livros que falam sobre liberdade são O Conto da Aia, 1984, do George Orwell, grande George Orwell, e dois filmes, A Escolha de Sofia, em que a Sofia, a personagem principal do filme, é colocada numa situação que, olha, ninguém queria estar na pele dela, porque ela precisa usar da sua liberdade para fazer uma escolha terrível. Assistam se vocês puderem, faz a gente pensar muito na problemática da liberdade. E um filme também que eu gosto muito, que se chama Um Conto Chinês, e que faz a gente pensar nesses temas sobre os quais conversamos hoje. Quero me despedir com muita honra, com muito carinho de todos vocês. Obrigada por generosamente terem compartilhado o tempo e as ideias de vocês aqui comigo, conosco. Eu despeço com esperança de que semana que vem estaremos juntos novamente no nosso encontro de filosofia e mando-lhes a todos um beijo muito caloroso. Até semana que vem, pessoal. Até breve. Bye, bye.